Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu acho que quantos aqui não conheciam essa passagem? Só quem conhecer, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Quantos conheciam? A maioria. Eu já preguei várias vezes essa mensagem que eu sempre falo, porque a palavra de Deus não é como um conto de fada. A palavra de Deus ela se renova cada dia. Eu tenho certeza que hoje Deus vai renovar em nosso espírito a sua palavra. Porque eu tenho por mim que o maior milagre é quando alguém ouve a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo transforma essa palavra e essa palavra dentro do nosso coração, e nós somos tocados, a nossa fé é edificada, e porque nós ouvimos, que a fé vem do ouvir, e porque nós somos tocados, nós somos gerados ao Deus nos leva a uma dimensão mais alta para crer mais alto, para que um milagre maior possa acontecer em nossa vida. Eu creio dessa forma, irmão, porque eu creio que, como está escrito, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E eu creio que Deus tem e traz esse poder através da palavra pregada, porque a mensagem da cruz, para os que se perdem é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Amém? Irmãos, hoje, se eu fosse dar um tema na minha mensagem, eu tenho esse tema: o poder do voto. Fala para o teu irmão, o poder do voto. Fala assim para ele: o voto é poderoso. Fala para ele. Fala de novo, para o outro vizinho: o voto é poderoso. Amém, Jesus. O voto move. O voto move Deus. Amém? Irmãos, depois eu queria falar com o ficasse aqui, o Evaldo, a Júlia, o pastor Eduardo, o pastor Luiz Carlos, o Donizete, o pastor Esther. Queria fazer uma reunião aqui, vocês não vão embora, vocês me aguardem. Amém? Meus irmãos, assim como nós aprendemos, ou quando eu aprendi, não sei se você aprendeu assim, e eu já preguei uma certa vez sobre isso, sobre o que nós fazemos dentro da igreja, ou que nós aprendemos as coisas erradas, que nós aprendemos muita coisa, e que muito tabu se criou do que nós aprendemos, e que nós aprendemos sempre a consagrar as coisas. De vez em quando meu irmão, o pastor, joga uma em cima do meu carro. E consagra, vamos trouxe aqui para consagrar isso, pastor, trouxe aqui para consagrar aquilo. Assim como nós aprendemos desse jeito, e muitas vezes a pessoa quer que eu quero consagrar você e tal, aquele negócio todo. Quem já aprendeu desse jeito? Que tudo consagra. Pode levantar a mão sem medo, irmão, porque eu também aprendi assim, que tudo era para consagrar, o carro era para consagrar, a própria casa para consagrar, tudo era tudo consagrado, jogava óleo em cima. E aí, irmão, e depois aquela coisa que nós consagramos sempre dava problemas, sempre tinha uma maldição em cima, porque nós aprendemos errado. Uma vez aqui eu preguei sobre isso, porque tudo aquilo
nós consagramos, tudo aquilo que nós jogamos óleo, tem que entrar para dentro da casa do Senhor. Isso eu já ensinei nessa igreja, mas tem muitas pessoas novas, baseado aqui em Levíticos. Baseado em Levíticos, capítulo 27, último capítulo de Levíticos. No capítulo 27, no versículo 28, você vai ler uma coisa impressionante que muitos pastores ainda fazem errado, não porque eles querem fazer errado, porque eles não aprenderam, ou porque eles não foram ensinados quanto a isso. Em Levíticos 28, versículo 27, que é o último versículo 28, todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Todas as coisas consagradas será coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente. E uma vez eu expliquei isso para um rapaz, ele disse: pastor, agora eu sei porque meu Deus rei não sai da oficina. Agora que eu sei porque sempre está quebrado, pastor. Sempre eu já bati nesse carro, sempre eu fiz as coisas. Esse carro sempre, depois que eu joguei óleo, o pastor lá daquela igreja jogou óleo. Olha, não vai para frente a coisa, parece que tem uma nuvem para mim. Eu falei: irmão, porque ele podia ser consagrado. Consagrou o carro, consagrou. Então você tem que dar ele para a igreja. Você jogou óleo no carro, joguei. Você tem que dar ele para a igreja, porque vai ser objeto anátema de maldição. Vai ter gente que vai morrer dentro desse carro, porque foi consagrado do Senhor. Todas as peças do tabernáculo, Moisés jogou óleo em cima delas, e todas elas tiveram que entrar dentro do tabernáculo. Nenhuma ficou fora do tabernáculo, porque tudo aquilo que você consagra, você tem que trazer para a igreja. Samuel foi consagrado, ele teve que virar sacerdote. Quando nós consagramos pastores, é porque eles vão viver na igreja, eles fazem parte da igreja. Então não se deve, muitas coisas nós aprendemos errado, meu irmão. Muitas coisas nós aprendemos errado. Outro dia eu ouvi um camarada vir aqui e falei: você por aqui? Ele disse: pastor, estou por aqui. O que você está fazendo? Não, quando eu quero me alimentar, eu venho aqui. Eu falei: por que o pastor está pregando historinha? Irmão, nós pregamos aqui a palavra de Deus, como ela é. Eu não levo a palavra para onde eu quero que ela vá. A interpretação da Bíblia tem que ser conforme o contexto de todas as coisas. Se você consagrou, antes que você morra com esse negócio, traz ele para a igreja. Amém? E hoje, irmão, eu queria falar sobre o voto. Sobre o voto, porque tem pessoas que não sabem o poder de um voto. Porque as pessoas, elas levam, ou por falta de conhecimento, elas levam de qualquer jeito as coisas de Deus. E as coisas de Deus não podem levar de qualquer jeito. As coisas de Deus são santas, são puras, são eternas. As coisas de Deus não tem brincadeira. E eu quero falar sobre isso que Ana fez. E todos mundo conhecem a história. Porque Ana, ela era mulher de Eucana junto com Penina, mas a Penina, ela tinha filhos e filhas. E porque ela tinha filhos e filhas, ela zombava de Ana. Só que Ana era crente. Você está aqui, irmão? Pode zombar de você, mas se você é crente, no final você vai ver de quem serve e de quem serve a Deus. No final Deus vai te exaltar. Amém? Glória a Deus.
E de ano após ano, ela ia no santuário, ela sacrificava junto com o seu marido sacrificava, e passou ano passando. Irmãos, se você aprender hoje o que eu ensino aqui, pode ser que não passe mais anos na tua vida, que as coisas venham mais rápidas sobre a tua vida. Sobre aquilo que se está aqui na Bíblia, são exemplo que nós temos que dar. Mariana é um exemplo de mulher de fé, de mulher que persevera, de mulher que ela não murmura, mas ela chora, mesmo que ela está com a alma amargurada, ela chora, ela se coloca em posição. O Senhor não vai reclamar com o marido porque ela é zombada, ela não vai reclamar com o juiz, ela não vai trazer advogado para levantar os danos morais porque a outra está zombando ela, não! Porque ela sabe que ela tem um Deus para todas as coisas. E se você sabe, soubesse o tamanho desse Deus que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, você ia diretamente para um advogado, você não ia atrás de juiz, de promotor, não ia atrás de ninguém. Você dobraria o seu joelho e clamaria esse Deus. E não só clamasse, você ficasse e aguardasse, porque nenhum coração cai por terra, como nenhuma semente fica sem frutificar na terra. Toda semente que cai na terra, ela se levanta, assim as tuas orações não ficam perdidas no espaço, não fica perdida na tua casa, porque tem um Deus que está te ouvindo. Resgatará, te abençoará. E assim Deus faz. Pode passar o tempo passa, mas Deus está aqui, Deus está olhando para nós. Assim como Deus olha para mim e para você, porque a Bíblia em Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, ele não muda. Como a palavra de Deus diz que a imutabilidade da sua palavra, a palavra de Deus não muda. Passa o ano, passa, se cria, sai de carroça, se muda em Ferrari, sai de telegrama, se entra em e-mail, se entra em coisas modernas, mas a palavra de Deus é a mesma. Você está aqui, meu irmão? Dá uma passada nesse irmão aí que você está aqui. Glória ao nome de Deus. Se eu estou no versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava, e ela não comia. Versículo 9 vai falando, mas quando chega o versículo 11, o versículo 11 vai mudar toda a história de Ana. Um dia ela fez algo que eu e você temos que fazer, porque um dia Deus vai mudar a história da tua história. Um dia Deus vai mudar a história dessa mulher, assim como um dia mudou a tua história, ou ainda está por mudar a tua história. E se você tem promessa, ainda pode esperar, porque Ele é poderoso para cumprir. Um dia vai chegar a graça na tua casa. Um dia Jesus vai bater a porta. Aleluia! O versículo 11 é poderoso porque diz assim: e votou. Estou sozinho? Então vamos dar com força, hein? Força de ano. E votou, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deve um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias por mim, e sobre ele, sobre a sua cabeça não passará lavada. Quer dizer que ele será um nazireu. Olha aqui, irmão. O versículo 11 é um versículo que não abre o seu coração em sinceridade a Deus. O versículo 11 é como o dia 22, aqui parece que a irmã falou, que os médicos devem falar: não podemos fazer mais nada sobre você, sobre a tua vida. Parece que o versículo 22 é o 22 de dezembro da vida do ano, os médicos não podemos fazer mais nada. E aí
aí ela de ano em ano subia, não acontecia nada, e os médicos também não podiam fazer mais nada. Aí então ela entra lá no coração para Jesus. O pastor nem tinha Jesus naquela época, mas ele estava no seio do Pai. Ela abre o coração a Deus e diz: Senhor, sim, da tua serva que lembrares. Fez um voto. Ela fala com o Senhor, ela abre o coração, ela abre a boca, ela fala com o Senhor. Ela faz um juramento diante do Senhor. E aquele dia vai mudar a sua vida. Aquele dia ficou registrado no primeiro livro do profeta Samuel. Uma mulher que ousou, uma mulher que não se acostumou ou não se acomodou com a situação, porque o que mata nós é quando nós acomodamos com a situação, quando não há mais som no nosso coração. Quando a gente para de pedir, quando a gente para de orar, quando a gente para e dizer: está tudo terminado, está tudo acabado, e a gente se conforma com isso. Você está aqui, irmão? Amém. Mas essa mulher é tão um exemplo de vida, de esperança. Essa mulher, apesar de amargurada de coração, apesar de ser zombada, humilhada pela sua concorrente, ela só tem uma que ela pode recorrer: o Senhor dos Exércitos. Quantos que recorreram até Ele, e Ele mudou a história das pessoas. Eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão, minha irmã, a você não desistir dos seus propósitos, dos seus sonhos. Eu quero te encorajar nessa noite a te levar para um degrau mais alto, não um degrau mais baixo, mas um degrau mais alto da sua vida. A um lugar onde você pode olhar, onde você pode contemplar um Deus que Ele não é injusto, mas Ele é justo. Há um Deus que Ele fala lá em Romanos capítulo 1 que o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça, porque Deus não compactua com injustiça. Deus ama a justiça porque Ele é justo. E Deus está vendo essa mulher sendo humilhada e sendo esmagada, e na sua alma feridas brotando, e Deus está olhando essa mulher. Deus está olhando essa mulher. Mas agora ela mexe com Ele. Tem dia que você mexe com Deus. Tem dia que você entra no teu quarto e você chora na presença dEle. E Ele está te olhando. Ele está te olhando. E a mente dele já está trabalhando como Ele vai fazer, o que Ele vai fazer. Ele vai ver que Ele vai mudar e Ele começa a soltar raios, porque é assim que Deus fala com os anjos. Ele solta raios sobre os anjos, glorificam esse raio. E eles descem para executar. Por isso que a Apocalipse você diz: do trono dele saía raios. Esse raio é a voz dele. Porque muitas vezes você vê que a voz dele é como um trovão, é raio. Irmão, Ele está só te olhando, irmão. E quando Ele olha para você, Ele vê Cristo na tua vida. Ele vê o sangue do Senhor derramado sobre você. Quando Ele olha para você, Ele olha para as tuas lágrimas. As suas lágrimas são combustível para Ele agir. Você crê nisso? Porque é dessa forma que Ele age. Ele age com uma mulher que está chorando, uma mulher que está sofrendo injustiça. E Ele fala assim: eu vou ter que agir, eu vou ter que fazer, porque no final quem está exaltado, Deus vai abaixar. Mas quem está humilhado, Deus vai exaltar. É assim que eu vejo toda a minha Bíblia, que eu leio, que aqueles poderosos que se orgulharam diante das suas vidas foram humilhados como heróis que foi comido por bicho, porque o povo estava clamando que Ele era Deus. Então Deus quer Ele quando Ele ser comido por bicho, não. Mas aquele que foi pregado na cruz, aquele que foi humilhado, aquele que foi cuspido,
a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe colocou sobre todos. Ele deu um nome sobre o qual nenhum outro nome há, qual nome possa ser salvo. É Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por você. Você está aqui, meu irmão? Aleluia por isso. Irmão, nós não estamos num lugar bagunçado, nós estamos num lugar. Você tem que entender que no mundo espiritual existem leis, existem regras, assim como no mundo nós vivemos, existem leis para que a Constituição ou a Carta Magna que rege todo o país é a suprema. Existem leis, a lei que diz que se você matar alguém, você vai preso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer. São leis que regem o nosso planeta, o nosso governo, a qual nós estamos debaixo. E se por um acaso alguém, o que acontece aqui sexta-feira, isso aqui, se por um acaso você sai para comprar o teu carro bom na padaria, você teria uma intenção, e você de repente é fechado, a pessoa, eu estou dando um exemplo, a pessoa te fecha o teu carro, zomba, te fala palavrões, e tem pessoas do estupim curto, que persegue gente, fecha, dá tiro, mata, um ato impensado. Você está aqui, irmão? Amém. E por um ato que aquela pessoa fez, mesmo no descontrole, a lei do país diz que essa pessoa tem que pagar, o pagamento dele é cadeia, ele vai pagar tantos anos por aquilo. E um ato que ele nem pensou às vezes em fazer, ele estava só querendo comprar um pão na padaria e essa pessoa vai presa. Assim como tem leis aqui, existem leis também no mundo espiritual, assim como tem lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, que diz que se você jogar alguma coisa para cima, por causa da gravidade, ela vai ser atraída para a terra, ela vai cair. São leis da física. Então, leis. Também tem a lei da aerodinâmica que diz que no avião, a partir de 170 por hora, ele quebra a lei. A lei da atração, a lei, chama essa lei? Gravidade. A gravidade. E o avião começa a sofrer uma outra lei, uma lei da aerodinâmica, e ele começa são leis. E no mundo espiritual, irmão, no mundo espiritual, que eu não conheço, você não conhece, nós conhecemos através da palavra escrita que Deus deixou para nós. Existem leis. Estão aqui, meus irmãos? Amém. E essas leis que nós precisamos conhecer, irmão. E tantas pessoas que vão para a escola bíblica, que tem sido uma bênção, porque nós não temos só aqui que ficar aqui. Temos, o Zé diz, conhecer o Senhor e prosseguir e conhecê-lo. Nós vamos aprender as leis espirituais. E aqui tem uma lei muito forte, a lei do voto. Deus age sobre os fundamentos da palavra. E a Bíblia diz que Ana votou no voto. Ela votou no voto. Ela abriu o coração do Senhor. E ela fez a sua petição. Ela disse: Senhor, você tem coragem de dar um filho para alguém? Pastor, se eu tiver 3, eu dou. Vai sobrar 2. Se eu tiver 4, eu dou 1. Fico com 3. Mas ela não tinha nenhum, era mistério. Por tantos anos ela chorou por esse filho. Ela chorou. E agora ela faz um voto: Senhor, se tu me deres esse filho, eu vou dar ele ao Senhor. São coisas que mexem com Deus. São coisas que tem coisas que nós fazemos, Deus olha de lado, mas tem coisas que nós fazemos, Deus vê. Como aquela mulher disse: Senhor, minha filha está morando tudo em casa, ela está preocupada, ela está enferma, ela vai morrer. E Jesus fala assim: olha, eu vim para o povo de Israel, eu vim para pregar a palavra para ele, eu vim
Aí ele diz até você acha a falta de educação de Jesus, mas o médico diz assim: olha, não posso pegar o pão e dar os cachorrinhos, porque ele veio com uma missão, ele veio reclamar o trono dele. E aí aquela mulher, e Jesus está andando, conversando com ela, essa mulher perturbando os discípulos: quer que nós damos um jeito nela? Assim como o João queria que orasse e caísse fogo sobre Samaria, Deus falou: pronto, acabou. Você não sabe que espírito você tem. E aí ele vai conversando com aquela mulher, e ele diz: não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí aquela mulher, com uma fé tão grande, ela diz: ó, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da minha carne da mesa. Jesus para. Ele olha para aquela mulher e diz: ei, você, nem Israel encontrei tanta fé. Em lugar nenhum encontrei tanta fé com essa mulher. Ele diz: mulher, grande é a tua fé. Vai, já está feito. Aí Jesus para de falar com os judeus, ele começa a falar conosco. Abre a dispensação da graça e Jesus começa a tratar com os gentios que são nós. Então são coisas, irmãos, que mexem, que são atitudes nossas, que são atitudes inesperadas, porque o lógico nós sempre fazemos, mas o ilógico é só quem tem fé para fazer. O ilógico é como aquela mulher que diz: Senhor, se tu me der um filho que eu tanto desejo, eu falaria para o Senhor: meu Deus, como uma pessoa que pode orar tanto tempo por uma coisa, de repente quando ela recebe, ela dá a outra. Nós temos que parar para pensar nessas coisas. Que Deus fica às vezes surpreendido com certas atitudes que nós temos. Você está aqui ainda? Amém. Irmãos, eu quero dizer aqui que quando ela faz o voto, se tem uma coisa poderosa na Bíblia, se chama esse negócio de voto. Se tem um negócio que mexe com o coração de Deus, é quando nós fazemos um voto a Ele, porque Ele vai esperar algo mais de nós. Ele não vai esperar aquilo que nós possamos fazer, Ele vai esperar quando você quer fazer um voto com Ele, você vai dar mais do que você sempre fez. Quando eu faço um voto, quando você faz um voto, não adianta fazer um voto da mesmice, não é voto, aquilo que a gente está sempre acostumado, não. Deus quer que nós surpreendemos. Deus quer que nós nos surpreendemos. Quem está disposto a surpreender Deus nessa Glória a Deus. Surpreender Deus. Aquele voto, se eu penso, ela quer tanto filho, agora se eu dou uma filha, ela vai dar para mim. Vamos ver se isso vai acontecer. Aí, se nós estamos no verso 11, diz que ela fez um voto, então o Senhor, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu Ana, quer dizer, teve relação com ela, com Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou. Por que o Senhor se lembrou dela? Por causa do voto. Aleluia. Por que Deus se lembra? Por que o povo passa 450 anos no Egito? O povo passa 450 anos no Egito como escravo, e a Bíblia diz que Deus se lembrou deles. Por que Deus se lembrou deles? Por causa da aliança com Abraão. Você é aqui? Você é aqui? Agora, o Senhor se lembrou dela. O versículo 20 diz assim: e sucedeu que passado algum tempo, ano concedeu, e teve um filho, e chamou o seu nome, porque
ao Senhor. Tenho pedido. Mas o que mais me impressiona nisso, irmão, ela tem um filho. O que mais me impressiona é do 21 até o 23, diz assim: e subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor. O sacrificador cumpriu o seu voto, porque ele também fazia voto. E veja 22, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Olha o que Eucana vai falar para Ana. Eucana também é crente. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que te bem parecer aos teus olhos, fica até que desmame. Então somente. Estão aqui, irmãos? Amém. Eucana está falando assim: mas tão somente confirme a Deus aquilo que você prometeu. Glória a Deus. Eucana está cobrando de um voto que ela fez. E aqui que eu quero entrar, eu vou ficar um pouquinho mais aqui, um minuto. Estão aqui? Amém. Aqui que eu quero que você, Deuteronômio capítulo 23, quero que você entenda essa mensagem. Eu quero que você entenda porque Eucana disse, baseado em que Eucana disse: olha, confirme a sua palavra. Hello? Confirme a sua palavra. Você tem palavra, irmão? Você tem palavra, irmão? Deuteronômio 23, versículo 21. Assim como naquele negócio de consagrar, jogar óleo em cima, eu quero que você entenda que o Espírito Santo te leve a refletir sobre essa palavra. Assim, Deuteronômio 23, 21. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagar, porque o Senhor teu Deus certamente requerirá de ti, e em ti haverá. É o pastor Paulo está falando? Ele está falando assim: quando alguém faz um voto com Deus, olha, cuide para que você cumpra logo o voto que você fez com Deus, e que se você não pagar esse voto, você estará em pecado. Quero que você fale com o teu irmão, que a Bíblia diz: você estará em pecado. Alô? Livro do Pregador, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5. Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes. Você está aqui, meu irmão? Eu esqueci aqui o versículo 4. Amém. Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo 5. Eu não estava achando que eu estava em Provérbios. Vai repetir mesmo que Deuteronômio diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em, porque não se agrada de todos, e o que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Ei,
sorte que distribuísse a obra, ou destruísse a obra das tuas. Ele está dizendo aqui, melhor é você não fazer voto, mas porque o voto é poderoso. Se você faz voto, Deus vai agir. Se você faz voto, você recebe. Se você faz voto, Deus abre o céu para te fazer, porque o voto é poderoso. Mas ele disse, mas que todo voto tem que ser cumprido. Tem que ser pago. Se você não for pagar o teu voto, melhor que você não faça. Estão aqui, meus irmãos? Eu não sei porque isso aqui me tocou desde sexta-feira, falar com a igreja. Eu sei que Deus estava no controle de todas as coisas dessa igreja. E essa igreja é uma igreja que vive de emoção, uma igreja de convicção e de palavra. Eu quero te ensinar aqui que quando você faz um voto a Deus, você diz: ó Senhor, a partir disso eu vou fazer isso. Diz: ó Senhor, se você curar o meu filho e minha filha, se você curar o meu irmão e meu pai no hospital, eu vou fazer isso, então faça. Se você falou com Deus, se saiu a palavra da tua boca, está dizendo aqui, então faz. Irmão, eu quero dizer uma coisa aqui, e eu quero estar falando isso para que você seja abençoado. Porque tem muita gente que está vivendo como aquela pessoa que saiu para comprar um pão, que ele matou um lá, por um ato dele impensado, por um ato, e aí, eu disse aqui sexta-feira, se tornar então público, ou entrar na mídia em comoção nacional, como o caso daquela menina Isabel que foi jogada do sexto andar pelos seus pais, que teve uma comoção nacional, até internacional, que eles pegaram uma dura pena porque se tornou. Agora, se o caso ficar aqui, entre pouquinha gente para a família, às vezes tem um negocinho aí, uns anos, uns 6, 10 anos de cadeia, mas tem. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, irmão. Por um ato impensado, essa pessoa vai passar uns 10 anos na cadeia. E por muitos atos impensados que as pessoas fazem dentro da igreja, por não conhecer a palavra de Deus, porque eu disse bem sexta-feira, que tem escola bíblica, que você vai aprender a palavra, e tem muita gente que não vê porque vai para os barzinhos à noite, ou fica em casa assistindo Big Brother Brasil, ou fica assistindo telenovela, ou fica assistindo escambau, não sei o que é, mas as pessoas deixam de vir, ouvir e aprender, e quando fazem as coisas da igreja, fazem tudo errado, e o mundo espiritual não quer saber se você é bonzinho, se você tem a inocência. Deus só tem inocência o tempo da ignorância, o do conforto do conhecimento, que você não conhecia Jesus. Depois disso daí não tem mais perdão para nada. Eu quero dizer porque não é porque você tem o seu olho azul, você é bonitinho, você é filho de europeu, e Deus vai fazer mudar a palavra dele por causa de você. Não, a palavra não muda. Eu falei aqui que as carroças, os carros de boi já foram. Hoje tem aí as BMW da vida, hoje tem aí as Toyota, hoje tem aí tantas coisas da vida, as Ferraris da vida, e a coisa mudou, mas a palavra de Deus não mudou. Não vai mudar. E eu vim aqui e eu fiquei com medo, por isso que eu trouxe essa palavra essa noite, que quando aquele pastor estava aqui na segunda-feira, e ele distribuiu um envelope vermelho, ele disse: quem quer fazer um voto? E muita gente pegou. Aí o camarada disse: eu fiz lá, foi um ato impensado, mas o mundo espiritual não quer saber se você falou do voto, se você fez um voto com Deus. Está feito, irmão. E olha que Deus vai cobrar esse voto. E aí no outro dia as pessoas, para não se comprometer, não veio no culto, porque o último dia foi o dia que menos gente fez, e muita gente que eu vi que pegou o envelope, eu fiquei com medo, porque eu conheço a palavra de Deus, eu conheço esse Deus. Ele ama, mas é o Deus justo. Ele prospera, mas é o Deus que honra. Ele diz para Samuel, quando Samuel era pequeno ainda, ele diz: ei Samuel, eu vou começar o juízo, e vai começar pela minha casa. E a Bíblia diz que Hofni e Finéias morreram numa batalha com uma mulher. Eles levaram a arca, pensando que a arca da aliança ia trazer a presença de Deus, mas Deus não pactuou com coisa errada. Quero dizer isso para a igreja. Você vai trazer o contrabando do Paraguai, quando
pode passar a barreira. Senhor, cega ele, cega ele. Quem está cego é você, meu filho. Deus não vai cegar policial, não. Deus vai colocar um fardo nele para achar você, mano. Não fica querendo fazer. Deus, Senhor, eu estou com o tempo casado no carro. Aí, irmão, o Senhor cega ele, cega nada. Ó, não pode. Posso. Documento. Esse aqui. Não tem outro documento? Agora você vai falar assim. Por quê? Porque esse aqui já faz 5 meses também. 5, teu filho. É? E agora você não pode resolver do jeito do cafezinho. Você falar isso, meu irmão. Você vai pro Chile, ó. Agora, aí o guarda, não tem. Sabe como é que é? Nós estamos aqui para serviço, é da lei. Outro guarda, passa o rádio quando vai pro bicho. Ixi. Eu presenciei por um monte de igreja isso. Eu cheguei na hora, eu pastor, eu estava com a carona em cima do bicho. Eu só tive que ficar uma carona por mim, porque senão não dá certo. Tem que andar na luz. Porque se Jesus falou assim, o João falou assim, aquele que é dele, aquele que é Jesus deve andar como ele andou. E como Jesus andou? Na luz, não nas trevas. Você tem que andar na luz. Pode andar vencido, mas se Deus, se o guarda pegar, falar, Deus não está comigo hoje, então Deus não está com você. Você tem que fazer acontecer. Estão aqui, irmãos? O mundo espiritual não tem conversa. Não tem conversa. A Bíblia diz que Deus requerirá o voto. Por isso que quando Samuelzinho foi desmamado, subiu sacerdote. Por esse dinheirinho para ele. Mas eu fiz um voto de pagar. Trouxe aqui, trouxe a roupinha dele, trouxe a fralda, trouxe uma madeira. Ele se vira. Mas eu paguei o voto. E por que não pagou o voto? Porque eu disse que o voto é poderoso. Se você não tem como pagar voto, não faça o voto. Mas se você quer mudar a tua vida, faça um voto. E o voto, a Bíblia diz aqui na sua canção, que aquela que era estéril foi mãe de 7 filhos. Aleluia. Deus acrescentou a ela mais 6 filhos, irmão. O que ela deu para o Senhor não é nada do que Deus podia dar para ela. Porque a gente pensa que pode dar muito para Deus. É nada, irmão. É Deus que pode dar muito mais para nós do que nós damos para Ele. Deus pode fazer muito mais na tua vida do que você pode fazer para Ele. Então o que você pode fazer? Você faça, e se fizer o voto, pague, porque, olha, irmão, Deus libera até demônio para cobrar o negócio. Aí eu prometi, Senhor, se eu segurasse aquela pessoa no hospital, eu vou vir todos juntos na igreja. Prometeu? Não estou te dando na igreja. Senhor, a partir de tal dia você desista fiel ao Senhor. Prometeu? Prometeu? Deus vai requerer de você. Você não é obrigado a fazer voto. Mas se você fez, pague o voto, porque Deus vai me cobrar o voto. Está aqui na Bíblia. Você quer que eu leia de novo? Você quer que eu vou ler de novo? Às vezes a pessoa pensa, pastor, não tem. Estou pregando a palavra para ela. Eclesiastes 5, marca isso na sua Bíblia. Eclesiastes 5, capítulo 4. Quando a Deus fizer voto, algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada a Deus de tolo. Primeiro que ele pode te comparar com o tolo. Você que faz voto, você é tolo para ele. E o que votares, paga-o. Paga-o. Aí você faz, vamos restaurar o casamento? Vamos restaurar ele, irmão. Olha, irmão, ó, Deus, a partir de hoje você é um novo homem. Ó, Senhor, você é uma nova mulher. Eu vou lavar a pia, eu vou fazer comida na hora certa, eu vou passar a roupa do meu marido, eu vou fazer tudo isso, tá? Eu prometo a Deus. No dia, cadê? Você prometeu, eu prometi. Tem que pagar o voto, tem que fazer, tem que mudar. Melhor é que não votes do que votes que não pagam. Não consiga que a tua boca faça pegar a tua carne, porque se você falou, meu irmão, vai falar. E Jesus disse, pelas palavras ociosas que saem da boca do homem, é que ele vai ser julgado. Quero aqui, só para terminar,
Eu passei aqui um pouco do horário porque passou. Amém. Veja bem, a palavra de Deus fala. Para encerrar esse negócio que eu estou falando, eu quero que você abra Romanos 14. Porque existe algumas coisas, irmãos. Existem pessoas e pessoas, existe crente e crente. Existe filho de Deus e filho de Deus. Existe pastores e pastores. E no Romanos capítulo 14, diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei, não me contenda sobre dúvida, porque um crê de tudo, de tudo se pode comer, e o outro é fraco, come legume. E o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por si. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé, ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o. Um faz diferença entre dia e dia. Um fala que um dia vai ser melhor do que o outro, mas outro julga igual todos os dias. Todo dia é uma coisa, pastor. Não, hoje, pastor, hoje é dia da vitória. Um crê desse jeito, hoje não dá nada, amigo. Esse negócio todo aí, tá? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. E o que come para o Senhor come. Porque dá graça a Deus, e o que não come para o Senhor, não come, e dá graça a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivamos para o Senhor, vivamos, se morramos para o Senhor, morramos. De sorte que eu vivia, ou vivamos, ou morramos, somos o Senhor. Eu quero parar por aqui e explicar o seguinte. Irmão, tem gente que tem fé, que tem uma fé maior, e tem outro que a fé dele está desse tamanhozinho. Então, você não julga aquele que não tem fé. Ele está ele está parafraseando aqui com legumes, mas para dizer um princípio de Deus. É para que não haja contenda no meio da igreja, essas coisas, quando se faz um voto, não acha. Ele tem fé que fazendo o voto desse jeito, ele vai ser abençoado. Ele vai ser abençoado. O outro já não tem tanta fé que se ele fazer isso, então não faça, porque se você tem uns que comem de tudo, quer dizer, uns que têm fé, de toda a fé dele é grande, ele entra em todo desafio, ele entra em todo, ele crê na palavra, para o outro, só come legume. O outro já não tem a fé que você tem, mas a Bíblia diz que você que não tem a fé que o teu irmão tem, não julgue a fé que ele tem. Se você tem fé para entrar no desafio, então você entra. E você que não tem fé para entrar no desafio, não entre. Mas não julgue aquele que tem fé para entrar no desafio. Não julgue. A Bíblia está falando disso. A Bíblia está falando com você. Aí, meu irmão, olha, irmão, você acha que é um negócio? Olha o negócio, tá? Desafio. Aí, você é dele, você é? Acha que aquilo é? Ai, não, eu não vou entrar. Você não crê, irmão? Não, eu estou com ele. Agora, tem gente que desmotiva aquele que tem fé. Não é para você fazer isso, a Bíblia está falando para você não fazer isso, você fica com a tua fé, irmão. Se você não tem fé, para que o teu casamento